português. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quero falar sobre convicção e conversão nesta noite. Tudo bem? Acho que eu não estou me ouvindo. Verso 1. Saulo, porém, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as suas sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns no caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E seguindo ele viagem, e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo na verdade a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. E, guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Respondeu ele: eis-me aqui, Senhor. Ordenando-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E viu o homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque é este para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Partiu Ananias e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e então, levantando-se, foi batizado. E tendo tomado o alimento, ficou fortalecido. Vamos orar? Fecha a sua cabeça, fecha os teus olhos, liga o teu coração a Deus. Nós precisamos, e eu posso usar essa palavra, desesperadamente, do alimento do céu, do pão do céu, da água do céu, para renovar as nossas forças da nossa caminhada. É a palavra que tem estes alimentos
que podem dar fortificação ao nosso ser. Pai querido, nós nos envolvemos agora e sabemos da delicadeza, do momento tão importante que é quando estamos inclinados diante da Tua Palavra, sabendo que o Senhor é verdadeiro e na Tua Palavra nós temos fôlego, nós temos vida, nós temos alimento, nós temos forças. Ó Deus amado, então que as emoções agora sejam controladas em nome de Jesus, e que haja percepção, inteligência, e que cada um de nós possamos cooperar com o Teu Espírito, nos dando a Ele a atenção devida no nome de Jesus, e que nada possa atrapalhar este momento tão maravilhoso, tão precioso de podermos ouvir a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Queridos, é importante nós voltarmos aos pontos fundamentais da fé cristã. É importante, principalmente nos dias que nós vivemos, falarmos das doutrinas que sustentam, que fundamentam, que dão base à nossa caminhada cristã. Porque a nossa caminhada cristã, ela é constantemente visitada por ventos fortes, por pensamentos dos mais diversos. Nós vivemos num tempo, num momento onde o conhecimento se multiplica a cada dia, os argumentos são inúmeros, e há para uma pessoa despreparada um grande perigo de repente se envolver no entendimento que está completamente fora da palavra de Deus e se pegar no âmbito da centralidade das Escrituras, que é Jesus Cristo, e se perder essa visão do senhorio de Jesus sobre a sua vida, fatalmente haverá uma perdição e um desvio da sua vida. Se a criança começar a sentir, tá? Então é importante, queridos, nós observarmos na palavra de Deus, para que ela possa nos dar luz e nos dar entendimento para a nossa caminhada. Por isso que eu quero falar sobre esta questão de conversão. E a pergunta que se impõe, eu estava no meu escritório ali, meditando, e até com um pouco assim de preocupação, para ir passando no papel algumas coisas que me veio ao coração, e eu fiz duas perguntas aqui para mim mesmo, e eu quero passar para você. Primeiro, quando podemos saber que estamos convertidos a Cristo? Segundo, quando sabemos que alguém está convertido? Aqui nós iremos então penetrar neste texto e ver na base das Escrituras o que podemos entender sobre a verdadeira, genuína conversão. Aqui está um homem chamado Saulo. Saulo, no hebraico, é a mesma palavra de Saul. Saul e Saulo é a mesma coisa. Saul, que foi, vamos voltar lá no passado, para aquele que conhece a Bíblia melhor, você vai recordar melhor. Você que ainda não sabe pode ter esse conhecimento. Saul foi o primeiro rei levantado em Israel. Saul era da tribo de Benjamim. E Saul foi um homem que não se adaptou, ele não combinou com a governabilidade de Deus. Ele começou a ter tropeços e dificuldades em corresponder ao comando de Deus. E ele deu alguns pontos, fez algumas coisas que desagradou profundamente a Deus.
Saul, então, perseguiu com ciúmes e com mágoa terrível um homem chamado Davi, que Deus escolhera para substituí-lo. De rei, ele foi tirado aos olhos de Deus e passou a ser um perseguidor terrível, uma perseguição que durou muitos anos. Então ele perseguiu profundamente Davi. Davi era da tribo de Judá, mas na verdade ele não estava perseguindo a Davi, ele estava perseguindo a Deus, porque Davi não escolheu ser escolhido. Davi não disse: eu vou ser rei. Não, Deus o escolheu, então ele estava perseguindo a Deus. Não tem ninguém que perseguindo a Deus não se vê destruído, porque perseguir a Deus é uma loucura. Saulo é o mesmo de Saul, e ele perseguiu a Jesus. E Jesus, ele é descendente, na parte humana, da tribo de Judá, e ele era chamado filho de Davi. Então, na verdade, existe uma coincidência aqui, ou uma providência no entendimento, para que nós saibamos agora como que Deus, pela sua misericórdia, age, e que tempo maravilhoso que nós estamos vivendo hoje, que é o tempo da graça, tempo este que não era existente, não se fazia frutificar no tempo de Saul. Aqui está um homem chamado Saulo, ou Saul, e ele está, diz aqui o texto no verso 1, respirando ameaças de morte. Isto é, um homem cheio de amargura, cheio de ressentimento, cheio de revolta, cheio de nervosismo, com um temperamento muito forte. O temperamento, quando estudamos o temperamento de Paulo, ele era um colérico, quase que 100%, uma pessoa determinada, e que nas informações que ele foi recebendo, e onde foi criado, como foi criado, o movimento do Messias, do Jesus de Nazaré, era uma grande heresia na cabeça dele. Esse homem foi confrontado, e ele, que tinha mais ou menos 5 anos de diferença de nascimento de Jesus, tornou-se então um grande perseguidor de Jesus, um homem extremamente arrogante. Tem gente que é arrogante e não tem muitos motivos para ser arrogante. Ele era um cara que era arrogante e tinha muitos motivos para ser arrogante. Embora eu não sei se exista um motivo para ser arrogante, mas de nenhuma forma ele era um homem humilde. Ele foi um homem que a nação de Israel escolheu, e foi ele que se apresentou também nesse entendimento de coordenar uma perseguição àqueles que serviam o caminho, como era chamado, os cristãos da época. E ele fez com todo o seu ser. Não era homem de meias atitudes, era um homem que, quando entrava numa empreitada, ia até o fim. Ele disse, alguns pontos que a gente vai retirando das palavras de Paulo, nós podemos formar ali uma biografia. Ele diz que ele era o principal dos pecadores. Ele era o homem que movimentou todo o judaísmo para matar, para torturar e para fazer com que as pessoas negassem a Jesus. Muitos negavam. Hoje, no Oriente Médio, no islamismo, quando uma pessoa se converte ao Evangelho, eles pegam esta pessoa, e somente nesses países mais fechados como o Irã, eles
torturam esta pessoa, e até que a pessoa possa tomar uma decisão. Isso demora um tempo, existe um processo sobre aquela pessoa, mas chega um momento que a pessoa então tem que escolher, ou volta à sua religião, ou morre. E morre devagarzinho, morre com tortura. Olha que como é séria essa questão do cristianismo. Ele fazia exatamente isso. Muitas pessoas morreram. E ele então expande o seu movimento para outros países. Então ele está indo agora para Damasco, lugar este que está tendo lá na Síria esta guerra que você tanto ouve falar nos jornais, como esse tempo antigo, como esse lugar é de um passado longo. Lá está Saulo indo com soldados, indo com pessoas guerreiras para entrar na sinagoga, que é onde eles cultuavam a Deus lá em Damasco, para aprender, para fazer tudo que ele sempre fazia. E o seu caminho era esse, o seu objetivo era esse, o seu entendimento era esse. Ele tinha todas as convicções, todos os pensamentos, toda a sua teologia, toda a sua sabedoria. Ele estava perfeitamente convicto da sua existência. Então a sua vida era esta, e o seu papel diante de Deus era este. Interessante a questão da conversão. Ele não consegue chegar a Damasco, porque subitamente, a Bíblia usa essa palavra, subitamente, o cercou um resplendor de luz do céu. Há outro testemunho que ele fala, em outro capítulo de Atos dos Apóstolos, ele diz que era ao meio-dia, então o sol estava ali ardendo naquela região, ali quente. Uma luz brilhou mais forte do que o sol, e naquele exato momento, aquela luz brilhando fez com que a sua vista, os seus olhos, se tornassem cegos naquele momento. Depois nós vamos ver que foi como uma escama, alguma coisa que enegreceu os seus olhos. Houve uma voz ali, e aquelas pessoas que estavam com ele também ouvindo a voz, mas não vendo nada, e ele ali caído naquele momento em terra. Essa intervenção extraordinária, que hoje poderíamos até dizer, não, é um disco voador, é alguma coisa assim. Mas quando ele caído por terra, todos ouvem uma voz, inclusive ele. E a voz é exatamente esta: Saulo, Saulo, Saul, Saul, por que você me persegue? Queridos, é muito chocante isso. Por que você está me perseguindo? Quais são os seus motivos? Onde estão as suas fundamentações? Queridos, não há pensamento, não há ideologia, não há nada que consiga se preservar diante de uma realidade absoluta. O próprio Jesus estava diante dele. Aquele que eles diziam que de fato estava morto, aqueles que haviam dito e propagado que era mentira da ressurreição, mas o próprio Jesus, e ele com certeza conhecera Jesus, e diante dele agora está um Jesus ressurreto, um Jesus que morreu e ressuscitou, e está confrontando naquele exato momento. E ali ele diz que caiu por terra, e ele respondeu: Senhor, quem és tu? Um judeu, Roma, na época dominava o mundo. Todos os países do mundo tinham Roma tinha a mesma filosofia de domínio. Com Israel não era assim.
Com Israel eles tinham que tomar outros cuidados, como que, por exemplo, o israelita nunca chamaria o imperador de senhor e a ninguém mais, porque esta palavra Senhor é só para Deus. Ninguém se chama Senhor em Israel, a não ser Deus, o Senhor. E naquele exato momento ele reconheceu o senhorio de Jesus. Então ele diz: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, eu sou o Salvador que tu persegues. Queridos, o que aconteceu aqui? Aqui aconteceu algo extraordinário, que está frisado, estampado no verso 5. Ele naquele momento teve uma conversão. O que é conversão? Se eu estou dirigindo um carro e aquela pessoa fala que fulano de tal, aquele motorista fez uma conversão, ele estava indo por um caminho, ele mudou o seu caminho, ele converteu a sua caminhada. Mas esta palavra, numa visão teológica, é exatamente isso. Uma pessoa estava caminhando numa direção contrária a Deus, e de repente esta pessoa tem um encontro com um Senhor. A conversão, biblicamente falando, ela não é só uma mudança de rota, ela é uma entrega, é um derramar, é se colocar à disposição de outro senhorio. Então, naquele exato momento aqui que eu estou frisando, ele teve uma conversão, ele mudou, naquele momento foi processado sobre a sua interioridade uma mudança total, tão forte. Olha, ele está indo para Damasco com soldados para prender, para maltratar, para matar, e agora, diante do encontro com o Senhor Jesus, ele caído por terra, pergunta quem é, vê que é realmente o Messias Jesus. Então agora ele está convertido. Olha o processo e olha o que indica uma conversão. Imediatamente Jesus falou com ele: mas levanta-te e entra-te na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Isto é, conversão. Ele está, a partir deste momento, diante de um outro Senhor. A partir deste momento, não há mais questionamento. A partir deste momento, na interioridade dele, não há mais argumentos. A partir deste momento, no encontro com Jesus genuíno, não tem mais do que sair para a esquerda, nem para a direita, nem buscar isto, nem aquilo. Neste exato momento, é o momento que a gente diz amém. Acabou o meu caminho, passa a ser o teu caminho. Esse homem ficou tão chocado com aquilo, e ficou tão abalado, até fisicamente, que ele ficou cego. Ele teve que ser levado pelas mãos, ele não enxergava nada. Ele foi encaminhado para um lugar que ele nunca vira ainda, e de alguém que ele era inimigo, que era um discípulo do Senhor, Judas. Ele não era bem quisto no meio cristão de forma alguma, mas agora ele tem que entrar numa casa que era anteriormente inimiga, alvo de perseguição, e agora ele passa ali 3 dias e 3 noites sem comer, em jejum, totalmente chocado, quebrantado, e ali ficou naquele momento totalmente entregue. E a Bíblia diz que ele passou 3 dias orando, e quando ele estava ali, Deus então dá uma visão para um discípulo dele, um homem chamado Ananias, um homem que não era um líder, nada, uma pessoa comum, mas um servo de Deus.
Ele falou, e Deus deu-lhe uma visão, mostrou Saulo na casa de Judas orando, e ordenou que Ananias fosse lá e colocasse as mãos sobre ele. E Ananias falou, que coisa, Senhor, isso não pode ser. Essa conversão, não. Esse camarada não. Deus falando, ele não queria obedecer. Esse não. Porque ele, Senhor, e Ananias, ele confrontou Deus, confrontou Jesus que estava ali falando. Ele falou, olha, mas ele veio aqui para fazer isso de mal, isso de mal, isso de mal. Aí Jesus disse a ele, vai, porque é este para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto cumpre padecer pelo meu nome. E Ananias então vai, entra na casa, põe as mãos e disse, Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver, e seja cheio do Espírito Santo. Ele caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, foi ali batizado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e imediatamente ele foi também batizado nas águas, e a partir daquele momento, Saulo morreu. É uma coisa interessante, e conversão é algo sério. Queridos, para irmos para o céu é necessário haver conversão. É um encontro com este Jesus. E isto que nós estamos tendo. Então eu quero desenvolver essa palavra agora sobre convicção e conversão. Primeiro, o que é conversão? No Velho Testamento, conversão consistia na volta dos desviados para Deus. No entendimento do Velho Testamento, a conversão acontecia quando um povo ou uma pessoa quebrava a aliança com Deus. Então Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão passou esta aliança para o seu filho para o seu outro filho, e assim sucessivamente, dizendo, Deus tem uma aliança com você. E a aliança, na visão da palavra, nós vamos ter a ceia do Senhor, é a aliança exatamente de sangue. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, com os descendentes dele, ele entra num acordo com as gerações que se seguiriam, que haveria uma relação amistosa, haveria uma relação permanente. Mas de repente o povo quebrava esta aliança, o povo pecava, o povo idolatrava um objeto e colocava-o no lugar de Deus, ou como alguém que fosse colocado para intermediar ao Deus. Então, quando o povo pecava na sua desobediência e quebrando a aliança, eles ficavam à mercê dos inimigos. Não havia a proteção de Deus mais. Logo então o povo era atingido por muitas coisas ruins. Mas de repente eles se convertiam, eles voltavam para a aliança, eles buscavam a Deus, e não só com sinais externos de tristeza, não só uma reforma de hábitos, mas no Velho Testamento a ideia de conversão é uma auto-humilhação. Se humilhavam diante de Deus, aí Deus maravilhosamente operava no coração deles, e eles passavam a buscar a Deus. Isso acontecia muitas vezes. Há muitos textos nas Escrituras que revelam isso, mostrando a operação de Deus. Um deles foi Davi. Davi disse que pecou no Salmo 51,
e ficou o seu íntimo, a sua interioridade, ficou igual osso seco. Ele falou que o seu humor se tornou em sequidão, e ele ficou extremamente amargurado, e só quando ele confessou o seu pecado é que ele foi liberto, é que ele teve o entendimento da reconciliação da aliança com Deus. Mas conversão no Novo Testamento já tem uma ideia muito mais clara da realidade, que é exatamente consiste na volta das trevas para a luz. Quando nós entramos no entendimento do Novo Testamento, nós vamos percebendo uma coisa tremenda, que nós estávamos andando claramente para um caminho de perdição. Uma vez eu ouvi Deus falando comigo, e Deus falou comigo o seguinte: seu lugar era debaixo de uma sepultura e sem salvação, mas eu enviei o meu anjo, enviava o meu anjo todas as vezes. Foi uma palavra que eu recebi, mas ela pode ser perfeitamente aplicável a todos nós. Quantos perigos temos passado, temos corrido antes de nos convertermos? Quanta coisa a gente pensa que foi uma coincidência, ou que tivemos sorte, mas aí está o livramento de Deus. Tem pessoas que têm 10 livramentos, e tem pessoas que só têm um livramento. Tem pessoas que têm muitas oportunidades, outras não. Eu não sei sobre isso, porque não se discute misericórdia. Misericórdia não é obrigação, misericórdia é graça. Então Deus sabe o que fazer e como fazer as coisas. Mas no Novo Testamento consiste, que é conversão, pastor? Consiste numa entrega pessoal a Jesus, e a partir daquele momento viver segundo a sua vontade. Eu posso até me entregar a Jesus, mas se eu não estou caminhando na direção de viver segundo a sua vontade, eu ainda não me converti. Posso até na minha caminhada ter tropeços, mas se eu vivo distante de Deus, queridos, uma pessoa genuinamente convertida não consegue viver longe de Deus, ou morre, ou destrói a sua vida, ou se converte. É impossível. Os desejos são misturados, a angústia é permanente, a situação é revoltante, e a pessoa não se percebe. Mas uma pessoa convertida, ela vê Jesus, ela se inclina a Jesus, ela deseja ouvir a Jesus. Então, figuradamente, conversão no Novo Testamento é como que a pessoa estava morta e reviveu, como um novo nascimento, é como um abrir de coração, é como um abrir e iluminar de Deus, é como o processar de uma nova compreensão. Os olhos são abertos. Pergunta para o seu irmão: os seus olhos estão abertos? Outro ponto interessante da conversão é o arrependimento. O que é o arrependimento? O que a palavra de Deus fala sobre o arrependimento? O arrependimento, queridos, é uma obra, é um trabalho processado pelo Espírito Santo. Este Espírito Santo é que entra na profundidade da pessoa, toca no íntimo e convence esta pessoa. E o arrependimento genuíno, ele produz inteligência, sentimento e vontade. Inteligência por quê? Porque o pecador começa a comparar as coisas.
existe uma lei que está acima de todas as outras, que é a lei de Deus. E ele começa a perceber que existe uma consciência, e ele começa a entender estas coisas, a compreender estas coisas, e de repente ele começa a ver um estado miserável, moral, e a culpa diante de Deus. Existe uma doutrina hoje liberal que está entrando nas igrejas, e que alguém uma vez engraçadamente falou que é assim: pequei, perdão. Pequei, perdão. Isso quer dizer o seguinte: eu peco, eu peço perdão, é bom. Eu peco, eu peço perdão, é bom. Entendeu? Pequei, vou lá adultério, pequei. Eu vou lá minto, pequei, perdoa, Senhor. Eu vou lá xingo, pequei, perdoa. Pronto. Não é bem assim. Há perdão, mas para que haja perdão é necessário haver arrependimento. E para haver arrependimento é necessário que o Espírito de Deus convença esta pessoa. Não estou falando só de pessoa que não é crente, não, estou falando de pessoa que é crente também. E o arrependimento ele é um processo que leva ao contrário. Eu estou andando por um caminho, eu volto imediatamente, como Paulo passa a obedecer a Jesus. Então, quando um pecado ele é persistente e ele é constante, e eu peco e é perdão, e eu peco e peço perdão, e eu peco e peço perdão, e continuo pecando, eu não me arrependi. Você vê que coisa séria? Fala comigo, o pecado é coisa séria. Então, essa inteligência de entender, o Espírito de Deus produz isso. Ele produz também o sentimento, queridos, aquela mudança de sentimento, aquela mudança de sentimento que diz: eu ofendi ao meu Deus, eu entristeci o Espírito Santo de Deus. Na verdade é o Espírito Santo que produz esta tristeza no pecador, diante do reconhecimento do seu pecado. O verdadeiro arrependimento, ele anda com sorte a isso. Eu sinto aquela coisa que eu desagradei o meu Deus. É chocante, é algo que debilita-nos de repente. E o Espírito Santo opera em nós, para que nós possamos verdadeiramente ter esse entendimento e esse sentimento verdadeiro. Outro ponto do arrependimento é a vontade. O Espírito Santo, quando uma pessoa se arrepende, ele gera dentro daquela pessoa a vontade de mudança. Pastor, por que o senhor está ministrando uma palavra nesta direção? Porque é necessário nós entrarmos numa meditação sobre como está a nossa vida. Será que eu sou convertido mesmo? Não? Qual é o lugar que eu estou dando ao Espírito Santo de Deus para agir na minha vida? Queridos, quando eu me converto verdadeiramente no processo de arrependimento e fé, eu abandono o pecado e passo a procurar e buscar viver uma vida que agrada a Deus. Aleluia! Pastor, isso é radical. Eu concluo essa palavra perguntando a você: você é convertido? Só há salvação quando há conversão em Cristo. O que te anima e o que te irrita? O que te leva para frente? Amados, nós estamos vivendo um momento que precisamos refletir nestas coisas. Eu estou pregando isso para mim, para você. Eu nunca prego só para os outros. Eu me coloco diante desta palavra. Esta é
a nossa caminhada. Conversão. Talvez nesta noite você esteja andando por um caminho. Você sabe que este caminho não agrada a Deus. Deus está falando contigo. Que haja conversão. Talvez você tenha andado uma vida, você vai à igreja, você dá dízimo, você dá oferta. Tudo isso é uma bênção, mas você está numa rebeldia diante de Deus. É necessário haver conversão. Queridos, alguém perguntou uma coisa interessante sobre a questão do Brasil. Alguém perguntou para um pastor, perguntou o seguinte, a pergunta que foi feita foi o seguinte: quando o Brasil está cada vez mais crescendo o movimento evangélico, tem mais crente no Brasil de novo. Quando o Brasil tiver a maioria de crentes, vai mudar? O Brasil será mudado moralmente? Vai acabar essa corrupção que tem tão grande? E o pastor, um homem entendido, compreendendo muita coisa, falou: não sei. Falou: mas como o senhor não sabe? Queridos, Jesus está às portas. Não estou te assustando não, mas é verdade. E eu, como pastor, eu preciso subir também. Quantos querem? Olha, não tem outra chance. Se Jesus voltar agora, e quando eu estou falando disso, eu estou falando sério, você pode dizer no seu coração: sabe quem vai subir? Sabe quem vai subir? É aquele que pode dizer no coração agora, com alegria: Maranata. Maranata, Maranata significa ora vem, Senhor Jesus. Esse é o salvo preparado. A pessoa não está preparada. Maranata! E a pessoa diz no seu interior: ora vem, Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós temos todas as bênçãos de Deus à nossa disposição nessa terra. Mas eu te pergunto: aonde está o teu coração? As coisas desta terra? Aonde está o teu coração? Verdadeiramente, aonde está o teu coração? A gente pode pôr o coração em muitas coisas, devemos. A gente pode pôr o coração no trabalho, a gente pode pôr o coração no marido, na mulher, nos filhos, a gente pode pôr o coração na igreja, mas para o evangelho não basta. Você tem que ter o coração em todas estas coisas, mas você tem que ter acima de qualquer coisa, de qualquer compromisso, o coração em Jesus. Porque se necessário for, eu deixo tudo. Vamos lembrar da mulher de Ló. A mulher de Ló perdeu a sua salvação porque ela olhou para trás. Queridos, vamos nos encher do Espírito de Deus. Vamos nos encher. Vamos nos encher. Feche os teus olhos. Esse homem aqui, Saulo, que o nome foi mudado para Paulo, tão pequeno, se converteu genuinamente. Passou por tribulações, por dificuldades mil, mas não abandonou a sua fé. Eu coloquei a masturi, calavanto, rossuri. O que é a igreja para você, meu amado? O que é cristianismo para você?
Aprenda a contar os teus dias. Assim diz o Senhor: aprenda a contar os teus dias. Aprenda a contar os teus dias, para que você tenha um coração sábio. Diz o Espírito: aprenda a contar os teus dias. Oh, levorei câmaras, não sou levorei cantamas. Deus está aqui, queridos. De fato, o Espírito Santo está nos visitando. Os anjos de Deus estão aqui. Eu creio que nesta noite Jesus passa mais uma vez em revista. E a pergunta que se impõe é esta: quem vai me obedecer? Quem vai ouvir a minha voz? Quem vai entrar na cidade ou sair da cidade? Quem vai orar? Quem será e terá os olhos abertos desta noite? Quem será cheio do Espírito Santo nesta noite? Quem vai ser alimentado, estará alimentado nesta noite? Quebrante o seu coração, meu querido. Faça como Paulo, chocado diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual ele perdeu todas as coisas e as considerou como lixo. Deus tem um amor tão grande por você. Oh, dolovi cantarás tu e Tesoroviandara Caleluia. Começa a falar com ele. A obra de Deus, queridos, é obra de salvação. Conte os teus dias. Quantos dias você tem? Quanto tempo te resta? Conte os teus dias. Veja o que você fez da tua vida e dos teus anos. O que aconteceu com a tua família? O que aconteceu com os teus filhos? Conte os teus dias. Conte os teus dias com seriedade. Veja Deus nos dando nesta noite uma nova oportunidade de sermos instrumentos poderosos nas mãos dele. Oh, Ramachere me canta lavasturi, canta salomia. Que eles vamos ficar em pé. Nós vamos orar agora a oração de entrega. Vamos nos renovar na nossa aliança do entendimento do nosso coração. Voltar ao caminho antigo, voltar aos compromissos que foram feitos, aos votos que foram apresentados. Volte. Sou louvri canta la masturi canarisho louvri canta la masturi. Se converta com inteligência, se converta com sentimento correto e com vontade. Pai querido, estou aqui para jogar a carga, toda a carga que tenho, toda a
teus irmãos têm, que os teus filhos têm, isto é, aos teus pés, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação. Eu lanço diante de Ti agora, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Nós estamos renovando a nossa aliança contigo nesta noite, confessando o senhorio de Jesus, confessando a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.